Boa tarde, obrigado, bem-vindos. Meu nome é Carlos Henrique, eu sou cromoterapeuta, terapeuta holístico, trabalho também com radiestesia, hipnose e programação neurolinguística. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de cores, tá? O que é a cromoterapia. Antes, só um recadinho, infelizmente me informaram que o ar-condicionado está com um problema e vamos só um pouquinho, tá? Eu prometo ser rápido. Se depois vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar alguma coisa, à vontade, eu fico ali no canto, a gente pode trocar alguma outra ideia. Antes de mais nada, o que é cromoterapia? Cromoterapia é literalmente terapia das cores. Cromo quer dizer cor. É uma terapia antiga que já tem vários milhares de anos, tá? Era praticada pelos chineses, pelos gregos, pelos egípcios. Os egípcios construíram uma cidade conhecida como Heliópolis, nome é grego, onde se praticava cromoterapia. Heliópolis é literalmente cidade do sol. Então, para vocês entenderem a importância dessa técnica. A pergunta que muita gente faz é: cromoterapia funciona? Pois é, a pergunta é um pouquinho diferente. Por que cromoterapia não funcionaria? Explico. A luz é uma onda eletromagnética. Ela é uma faixa da frequência eletromagnética. As faixas que tem abaixo da frequência da luz, como raio-x ou a luz infravermelho, têm influências no meio físico, na matéria. As faixas que estão acima da luz, como ondas de rádio, telefone ou a luz ultravioleta, têm influência na matéria. A luz ultravioleta é usada, por exemplo, na medicina, para esterilizar materiais de salas de cirurgia. Olha, a luz infravermelha, talvez alguns se recordem, eram vendidas lâmpadas infravermelhas para cuidar de luxações, contusões, dores. Era usada na fisioterapia. Portanto, se as ondas abaixo da luz atuam na matéria e as ondas acima da luz atuam na matéria, por que a luz não atuaria na matéria? Isso é uma coisa. Então, cromoterapia, independente de se acreditar ou não, funciona. Uma coisa que acontece na cromoterapia é que ela é uma terapia, a coisa é tão séria que ela é uma terapia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde desde 1974 e desde o começo desse ano é uma das 29 práticas adotadas, práticas integrativas e complementares adotadas pelo SUS. Então a cromoterapia, a hipnose, o reiki, a fitoterapia, a meditação são algumas dessas práticas que podem ser achadas no Sistema Único de Saúde. Como é que funciona a cromoterapia? Em geral, a cromoterapia é aplicada, como o nome diz, aplicada às cores. Eu aplico um jogo de luz colorida em determinada parte do corpo para atuar no meio físico, para tratar aquela queixa. Dois detalhes muito importantes. Eu sou um terapeuta, eu não sou um médico. Eu não tenho paciente. Quem tem paciente é médico. Eu faço atendimentos e eu tenho interagentes. Que é um interagente? É a pessoa que vai interagir comigo. Eu não curo. O médico não cura. A pessoa se cura. Se a pessoa acreditar na terapia, independente de qual seja a terapia, ela se cura. Se ela não acreditar, ela não se cura. Todo mundo aqui já ouviu falar de placebo, que é aquela pilozinha de açúcar que dão para você, falam para você que cura o câncer e ela cura o câncer. Os laboratórios fazem isso. Vão testar um remédio, metade
do lote é açúcar, metade do outro lote é o remédio. E ver quem é que se cura com remédio, quem é que se cura com a sugestão. Existe o antiplacebo, que é uma pesquisa inglesa fez com milhares de pacientes ao longo de dezenas de anos, onde pessoas que recebiam medicamentos comprovadamente eficientes, simplesmente por não acreditarem no medicamento, não tinha efeito nenhum. Então aquela pessoa, toma uma aspirina que passa dor de cabeça, não vai passar. É porque a minha dor de cabeça não é uma dor de cabeça. Sabe enxaqueca? Enxaqueca não é nada. A minha dor de cabeça é a dor de cabeça. Não vai ter resultado. Tá? Bom, então sabendo que a cromoterapia funciona, como é que a gente atua como terapeuta? Eu posso atuar principalmente com o jogo de luzes. Então eu vou banhar a pessoa com uma ou várias luzes, conforme a queixa, para tratar ela e tratar das enfermidades dela, a queixa dela. A enfermidade pode ser de âmbito físico, por exemplo, uma ferida, bati a perna, machuquei, estou com arranhão, mas pode ser também no âmbito mental emocional, como insônia ou ansiedade. Eu tratei vários casos de ansiedade e insônia, tranquilo isso. Quando eu estou tratando alguma coisa mais emocional, eu não estou tratando no âmbito físico, eu estou tratando no âmbito energético da pessoa. Todo ser humano, todo ser vivo, tem um campo bioeletromagnético, vulgarmente conhecido como aura. Esse campo é uma coisa física, natural. Todos nós temos sangue, no sangue temos sais minerais. A circulação desses sais minerais no sangue produz uma corrente elétrica. Todos nós temos nervos que produzem corrente elétrica. Toda vez que eu tenho uma corrente elétrica, eu tenho um campo eletromagnético. Portanto, todo ser vivo tem um campo eletromagnético, inclusive as plantas. Então eu atuo ou na parte física ou na parte energética. Na parte energética, nesse nosso campo, existem centros, locais que têm maior concentração, que controlam esse fluxo de energia, conhecido como chakras. São centros de força, que nós temos centenas ao longo do corpo, mas a gente atua principalmente nos 7 principais chakras que ficam ao longo do nossa coluna, nosso tronco. Então eu atuo quando eu ponho uma lâmpada. Então, por exemplo, eu pego a minha lanterna e aponto para essa região. Se eu quero tratar o coração, eu visualizo o coração. Se eu quero tratar uma emoção, eu visualizo o chakra. Então o cromoterapeuta não trabalha só simplesmente empunhando uma luz. Ele tem também uma parte importante, que é da concentração e da visualização, porque eu tenho que direcionar esta energia. A cor é importante. Não existe, sem a luz e sem a cor não existiria vida, isso é fato. Todos nós dependemos da luz. Os nossos processos biológicos, muitos dependem da luz, ou para fazer ou para parar de produzir uma enzima, por exemplo. A gente identifica pela cor o nutriente da fruta, a gente sabe se ela é venenosa ou não é venenosa, pela cor. Então a cor é importante. Devido à evolução que nós temos muito da cromoterapia embutido na gente, a gente já sabe isso, a gente usa intuitivamente. Então existe um lado psicológico, que a gente associa a cor a emoções, a sensações. Se eu falasse para vocês, tranquilidade, que cor vem na mente? Verde, azul. Se eu falasse para vocês, energia. Pois bem, tá certo. Na cromoterapia, se eu quiser acelerar alguma coisa, tá? Uma corrente sanguínea, eu uso um vermelho. Se eu quiser acalmar uma pessoa, tranquilizá-la, harmonizar, eu uso um verde, eu uso um azul. Não é muito diferente.
terapeuticamente eu tenho algumas outras aplicações. Então, por exemplo, violeta, ele é antibactericida. Não falei que usava o ultravioleta para fazer antibactericida, antigermicida. Verde, ele é curativo. Azul é cicatrizante, acalmar. Então existe toda essa... Laranja, energético, fortificante. Amarelo para os ossos. Então existe toda uma correspondência que eu vou do que eu quero tratar, qual é a minha função e com a cor. Tá? Eu não preciso usar só a lanterna, só as cores. Eu tenho outros meios que eu posso trabalhar também. Por exemplo, vocês já acordaram e falaram assim: hoje eu estou com vontade de vestir aquela blusa, aquela minha blusa azul, aquela minha blusa amarela, vocês não sabem porquê, mas vocês falam assim: hoje eu quero usar aquela cor. Pois é, isto é o corpo de vocês pedindo aquela cor. Existe alguma patologia em vocês, alguma deficiência energética que te pede aquela cor para suprimir, para curar. Então a gente naturalmente às vezes sente isso. Outra indicação que a gente pode ter da cromoterapia: percebam que quando o dia está nublado a gente fica mais triste, quando o dia está ensolarado a gente fica mais alegre. Quando a gente está mais triste, eu não gosto da palavra deprimido, a gente pega cores mais escuras. Quando a gente está mais alegre e vivo, a gente pega cores mais claros. Esse comportamento que nós temos também é usado na cromoterapia. Estou com depressão, vou te dar uma cor estimulante. Estou com hipertenso, eu sou hiperativo, né? Eu não paro sentado, eu tenho formiga, não paro sentado. Eu vou te dar uma cor para poder tranquilizar. Hospital, vocês podem perceber que a cor é tom pastel, não é branco. É verde, é bege, é rosinha, não é branco. Por quê? Porque branco cansa, branco satura. Branco são todas as cores. Eu posso estar estimulando com branco algo que eu não quero. O que se eu quero num hospital? Paz, tranquilidade, serenidade, cura. Então eu vou usar cores que mantenham a pessoa acalmada, mais calma. Quais são as cores de fast food? Por quê? Porque eu quero te estimular a fome, eu quero que você coma rápido, pega teu sanduíche e tchau. Você vai num restaurante, quais são as cores de um restaurante? Marrom, uma cor mais pastel. Senta, calma. Eu quero que você beba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mil caixas. O que você quer fazer com a cor? Tá? Então, eu estou mostrando para vocês as aplicações práticas no nosso dia a dia. Alguns exemplos que vocês podem aplicar em vocês em casa. Alguém aqui já ouviu falar de água solarizada? É muito simples. Vocês pegam uma garrafa transparente de vidro, isso é importante, vidro, colorida. Se não tiver colorida, vocês podem colocar um celofane colorido. Aí vocês pegam, enchem ela de água, colocam o celofane na garrafa colorida e deixam no sol o dia inteiro. E vão tomar ela fresca no outro dia. Vocês magnetizaram a água com aquela cor. Aí vocês podem aproveitar as propriedades daquela cor. Que cores que nós usamos? As cores do arco-íris, basicamente. Existem outras cores? Existem. Cobre, dourado, rosa. A rosa não está no arco-íris, não, mas a gente usa muito. Por que eu uso rosa? Porque às vezes eu não posso usar o vermelho. Rosa é um vermelho mais brando. Eu consigo trabalhar.
Algumas aplicações práticas para vocês. Vocês estão se sentindo carentes? Falta de amor próprio? Falta de carinho? Rosa. Rosa, amor universal. Excesso de rosa, como todo medicamento, excesso, a água em excesso faz mal. O excesso traz alguma contraindicação. Excesso de rosa, infantilização. Mas eu tô carente, usa rosa. Tem problema para dormir à noite? Muita insônia? Não consegue dormir direito? Alguns falam, tem uma luzinha azul. É o azul. Tem uma luzinha azul no quarto. Para criança, eu até posso pensar em deixar uma luz azul, porque eu vou deixar uma luz para a mãe ir lá tomar cuidado, usar, ver a criança. Não é bom ter luz acesa quando a gente dorme. Com luz o quarto com luz a gente não produz melatonina, que é um hormônio necessário para o bom sono. Tá? Alguns hormônios precisam do escuro absoluto. Já que eu não posso usar uma luz azul, eu posso usar um lençol e uma fronha azul, um pijama azul. Então tem meios de eu praticar sem necessariamente praticar. Tem problemas de concentração? Tá bom. Pega amarelo, deixa alguma coisa amarela ali do lado. Amarelo é muito bom para ativar a concentração. Vocês querem, falando um pouquinho mais etericamente, vocês querem transmutar um pouco o ambiente? Vocês vão num ambiente que se sente que a carga é meio pesada, meio negativo? Alguma coisa do tipo assim, vou passar o Natal na casa daquele meu tio chato. Nunca ninguém passou o Natal na casa de ninguém, nunca ninguém teve um tio chato, né? Mas, por exemplo, eu tenho um tio chato, vou passar o Natal na casa do meu tio chato. E eu sei que a coisa vai. Então eu posso usar um lilás, um violeta, para transmutar a situação. Trabalho uma coisa mais etérea. Estou me sentindo meio desmotivado, meio sem energia. Põe uma blusa vermelha, põe uma blusa amarela, laranja. Então, você tem meios de dar uma contornada e se aproveitar. Não tenho nada disso. Eu sou enfermeiro, no meu guarda-roupa só tem roupa branca. Até as minhas peças íntimas são brancas. Não tem problema. Eu posso mentalizar. Eu posso mentalizar e entrar na frequência da cor. Então eu consigo achar meios. Eu quero fazer um exercício rápido, mas antes de fazer um pequeno exercício de visualização, 2 minutinhos. Alguém queria perguntar alguma coisa rapidinho? Tá? Um detalhe. A cor verde, isso é fisiológico, tá? A primeira cor que o olho procura é o verde. Qual é a... Lembre que a gente tem alguns milhares de anos e a gente vivia no meio da natureza. Qual é a cor predominante da natureza? Qual é a cor central do arco-íris? Verde. Então, nosso olho primeiro procura o verde. Depois que ele não acha o verde, ele procura para um lado, para o azul, ou para o outro lado, para o vermelho. Ele vai o espectro. Justamente por isso existe até um gatilho psicológico que verde é uma cor de harmonia, equilíbrio, saúde, porque verde é vitalidade, porque é natureza. Então tem todos esses efeitos terapêuticos. Então a gente faz tudo. Então a gente tem essa reação, né? Firmas, tem um lado psicológico ainda, firmas. O que eu quero passar? Eu quero passar, a minha empresa é energia, é ser alegre, é ser confiável, é ser jovial, é ser inovadora. É importante eu saber o que eu quero passar.
Conforme o que eu quero passar, eu vou pegar umas cores que estão associados. Vocês confiariam, vamos ver, uma coisa assim, vocês confiariam em um banco que tem como logotipo tudo preto? Pois é. Agora imagina que tem um banco que o nome signifique Pedra Preta. Esse banco mudou o logotipo de preto para azul e está mudando para laranja. Quando eu falo laranja, o que vem à mente de vocês? Força, energia, prosperidade. Se eu falar para vocês prosperidade e riqueza, que cores que vem na mente? Amarelo, dourado. Quantos bancos usam dourado? Como é que é o logotipo de joalheria? Vocês perceberam que vocês têm isso embutido? E é isso que é explorado. Tá? É legal até vocês saberem, para vocês saberem até que ponto vocês estão sendo manipulados. E qual é a intenção disso? Bom, vou fazer... O que foi? Você recomenda algum livro de Olha, tem livros bons. Tem os livros do René Nunes, tem os livros do Moriel Sofia. Tá? O Moriel Sofia são brasileiros. É só um aviso, tá? Quando vocês forem ler aquele livro, tem o do Val Capelli também, que é bom, muito bom para iniciar. Só um aviso, quando vocês vão pegar alguns livros, vocês vão ver que os livros a cromoterapia está muito associada ao espiritismo. Mas eu explico por quê. Porque a religião espírita trabalha e aceita a ideia do campo áurico, do campo energético e a manipulação de energia e de chakra. Os espíritas fazem passes magnéticos e trabalham com energia e chakra. Então eles entendem do assunto. Vou contar um segredinho para vocês, tá? A Igreja Católica também, só que ela não divulga. A radiestesia, que é coisa do demônio, é coisa que é ensinada e praticada pelos padres, mas não é dita para os fiéis. Só para vocês entenderem um pouco da história. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Então existem algumas mistificações em todas as áreas, que vieram caindo, estão sendo escancaradas com a era do aquário, principalmente aqui no século XXI. Tudo está sendo posto à prova e tudo está sendo questionado. Tá? Então, aproveitem a feira para conhecer esse tipo de coisa. Mas o Val Capelli é um livro bom para começar. O Moriel Sofia é prática de cromoterapia. E aí vocês vão passar com esse tipo de coisa. Não dá para praticar cromoterapia sem estudar chakra e aura, tá? Corpos energéticos e coisas do gênero. E anatomia. Vocês têm que saber a diferença entre baço e braço. Tá? Desculpa, não ouvi. Não, eles não divulgam. A radiestesia, por exemplo, era praticada e pesquisada por padres católicos. Tá? Bom, vamos fazer uma pequena visualização, que daqui a pouco vão falar para mim tchau. Né? Senta confortável. Senta confortável. Apoia as mãos nas pernas. Acompanhe a respiração. Feche os olhos. Inspira. Expira. Inspira, expira, lenta e profundamente, apenas se concentre na respiração. Agora se imaginem envoltos numa luz, uma luz verde, um verde bonito,
envolto em todos vocês. Uma luz gostosa. Aí vocês inspiram e expiram essa luz. Vocês inspiram e expiram essa luz. Inspiram e expiram essa luz. Apenas sintam, vejam a luz. Apenas estejam nessa luz. Não pensem em nada, só sintam. Fiquem. Sintam. Agora, lentamente, eu volto a sentir. Eu vou respirando, inspiro, expiro. Eu volto a sentir, a perceber as minhas pernas, meu braço, meu corpo, meu pescoço. Me movimento um pouco. Quando eu contar 3, vocês abrem os olhos tranquilamente. 1, 2, 3. Abrindo os olhos. Todo mundo sentindo bem? Por que o verde? Equilibrante. Quando eu faço um tratamento, faz parte do protocolo. Eu faço uma limpeza do campo áurico e eu aplico o verde para equilibrar o campo, para depois preparar o campo para eu fazer qualquer tratamento que venha a seguir. Pergunta: quem pensou em verde e viu outra cor? Não precisa falar. Era para acontecer isso. Esta cor que você viu era a cor que você estava precisando. Tá? Não se preocupa. Você viu e absorveu a cor que precisava. O teu corpo é inteligente o suficiente para fazer isso. O bom da cromoterapia é que eu posso conjugar ela com várias técnicas. Por exemplo, Reiki. Quem é que tem algum reikiano aqui? Reikiano usa a luz dourada ou a luz verde, não é isso? Mas se eu souber cromoterapia, por que eu não posso aplicar um laranja, um azul ou um rosa naquela área ao mesmo tempo? Tem alguém que faça acupuntura? Cromopuntura. É exatamente a mesma lanterna da cromoterapia, só que ela tem uma ponta de cristal que faz que nem laser, faz um pontinho colorido, e eu aplico esse pontinho colorido nos pontos de acupuntura. Eu ainda não tenho a capacidade de fazer cromopuntura porque eu desconheço a acupuntura. É só meia dúzia de ponto, né? É só meia dúzia de ponto por meridiano. Então vocês percebam que eu posso conjugar técnicas. Eu tenho uma técnica muito fantástica, faço radiestesia. Tá ok, porque eu posso pintar a minha sala com uma cor boa de cromoterapia. Aí eu pratico barra de axis. Por que a minha sala não pode ter uma cor cromoterapêutica? Então, não é o bom é que ela não é uma técnica isolada, ou só eu. Ela consegue conversar com várias técnicas. Bom, daqui a pouco estão falando para mim, até logo, já deu. Agradeço a presença de todos vocês. Eu trouxe os cartões, quem quiser, vou ficar ali no canto, a gente conversa mais, quem quiser tirar alguma dúvida. E é um prazer estar aqui, no meio de pessoas que estão interessadas em serem diferentes, sair do comum. Gente, todos nós somos diferentes. Gêmeos não são iguais. Tá? Muito obrigado e uma boa tarde para vocês.